As máquinas da Segunda Guerra Mundial. Os americanos. Episódio 8. Os fuzileiros chegaram. Primeiro ato. O milagre em Midway. Enquanto um verão quente e úmido cobria o cenário do Pacífico, as forças americanas ainda tentavam se recuperar do ataque das frotas japonesas de dezembro. A marcha dos militares do Império era feita por terra. Em março de 1942, os estrategistas da Marinha japonesa alcançaram seus objetivos de guerra mais cedo do que o esperado. Tinham se tornado vítimas da febre da vitória. O jubiloso alto comando imperial abandonou o plano de guerra anterior para um plano estratégico de defesa e queriam negociar a paz. Agora, com vitórias incondicionais, mas para manter a ofensiva, moveram-se para o sul do Pacífico, para isolar a Austrália e, possivelmente, mover essa nação considerada uma ameaça para o caro Império Japonês. A base americana na ilha Midway também era um alvo atrativo. Midway era uma proteção valiosa das bases americanas no Havaí. Um sério ataque pelo ar certamente produziria uma grande batalha naval. Uma batalha que os japoneses acreditavam que aconteceria. Isso também eliminaria a força americana no Pacífico como uma ameaça e contribuiria com a paz segundo as pretensões japonesas. O almirante da frota japonesa Isoroku Yamamoto idealizou o ataque Three-Pronged para capturar Midway no início de julho de 1942. Este plano incluía as operações simultâneas de ataque a Pearl Harbor e a invasão da ilha Aleutian, na costa do Alasca. À frente do ataque estava a força aérea do vice-almirante Chuichi Nagumo, o mesmo pequeno grupo de aviões que destruiu Pearl Harbor. Ele ordenou que se aproximassem de Midway pelo noroeste, surpreendessem as defesas e ficassem prontos para lidar com o ataque dos encouraçados americanos que viriam defender a ilha. Foi um plano ousado, com uma falha. Em meados de 1942, os peritos americanos, usando códigos, interceptaram os planos dos japoneses de atacar Midway, dando à Marinha e aos fuzileiros tempo suficiente para se prepararem. Os aviões patrulha de controle aéreo da Marinha em Midway juntaram-se aos dos porta-aviões da Marinha e dos PBY, procurando pelos milhares de quilômetros no oceano pela possível aproximação até o ponto onde encontrariam a grande frota japonesa. O primeiro contato com a frota imperial, que estava na frente, foi aproximadamente a 750 quilômetros a sudoeste, pelo lado oeste de Midway, por volta das 9 horas e 40 minutos do dia 3 de junho de 1942. Em meia hora, o segundo PBY avistou mais 2 transportes inimigos que rumavam para leste, a aproximadamente 1.120 quilômetros do lado oeste de Midway. O primeiro bombardeio lançado naquele dia por 6 aviões B-17 que decolaram de Midway para atacar os transportes dos inimigos. A fortaleza voadora não conseguia se desviar da pontaria dos navios e apenas lançou mísseis que não causaram danos aos japoneses, que ainda avançavam em direção à ilha de Midway. Logo às 5 horas e 30 minutos daquela manhã de 4 de junho, aproximadamente a 320 quilômetros do lado noroeste de Midway, um PBY fez o primeiro contato com a força de porta-aviões japonesa, que lançava centenas de bombardeiros armados para atacar a base americana na ilha. A patrulha de aviões acionou as 2 esquadrilhas do Grupo Aéreo de Fuzileiros no ar. Quando os fuzileiros alçaram voo, as forças terrestres entraram em ação. Assim que o sol nasceu no Pacífico, 12 caças estavam quase encontrando seu objetivo.
À frente deles, 36 caças Zero japoneses, voando em formação de defesa, rodeando os bombardeiros japoneses que iam para Midway. Numa altitude de mais de 4 quilômetros, os fuzileiros avistaram a força de ataque japonesa e entraram em ação. Na batalha, a oeste de Midway, dos 12 caças que decolaram, somente 9 voltaram à base americana. Os bombardeiros japoneses intactos estavam a caminho de Midway. 10 minutos depois, uma segunda série de caças de fuzileiros entrou em ação. Os Zero japoneses provaram estar fracos e a força de ataque atravessava os céus atrás deles. Sobre a ilha, os bombardeiros atacavam o aeroporto, atingindo as posições das metralhadoras. Os fuzileiros americanos abriram fogo em contra-ataque, bloqueando os japoneses com uma barreira eficiente anti-aeronaves. Alguns minutos depois que a batalha começou, os japoneses estavam exaustos por causa da luta e logo voltaram para seus porta-aviões. Enquanto isso, no mar, os porta-aviões americanos seguiam as tropas japonesas de perto, afundando assim alguns aviões. Mas os americanos perderam um porta-aviões. Foi uma perda muito grande, apenas 6 meses depois do desastre de Pearl Harbor. As operações de 5 de junho logo assumiram a natureza de busca e mapeamento. Às 7 horas, os bombardeiros de Midway tinham ordem de interceptar e atacar os encouraçados, supostamente danificados a oeste de Midway, aproximadamente a 270 quilômetros. Após um voo de quase 45 minutos, os pilotos fuzileiros avistaram um rastro de óleo na água, que evidentemente vazava de algum navio. A esquadrilha de fuzileiros fez contato com a força inimiga 1 minuto depois, às 8 horas e 5 minutos. Eles avistaram 2 navios grandes com muitos danos. Estes eram Mogami e Maguno, 2 cruzadores pesados que continuavam se mantendo 6 horas após os dados, enquanto participavam do ataque naval à base americana. Agora, seguindo a frota ameaçada, eles estão sozinhos, exceto que sejam resgatados pelos destroyers. O primeiro fuzileiro se posicionou para atacar os navios. Entre tiros, o avião abriu fogo contra os cruzadores, causando severos danos a um deles. Quando um segundo avião dos fuzileiros entrou em ação, foi atingido e fez surgir uma fumaça que o envolveu por completo. Todavia, ele continuou seu mergulho e lançou uma bomba. Depois bateu com sua aeronave contra um navio, causando mais danos. Esta foi a última participação dos fuzileiros na Batalha de Midway. Segundo ato. A Operação Watchtower.
No começo do verão de 1942, a interceptação de uma transmissão de rádio vinda dos quartéis generais de Tóquio revelou que os japoneses construíam um aeroporto nas Ilhas Salomão, perto de Lunga, em Guadalcanal. A Casa Branca achou necessária uma ação ofensiva no sul do Pacífico. Com uma base naquele local, os japoneses conseguiriam fazer ataques aéreos e marítimos nas bases aliadas em Nova Epiteris, Nova Caledônia, Ilhas Fiji e Samoa, e interferir com os navios que iam dos Estados Unidos para a Austrália. Se Tulagi e Guadalcanal não fossem tomadas rapidamente, os japoneses aumentariam seu cerco à Austrália. Em 23 de julho de 1942, os chefes de Estado em Washington concordaram que a linha de comunicações no sul do Pacífico tinha de ser protegida. O avanço japonês tinha que ser detido, e as Ilhas Salomão teriam de ser tomadas. Então, criaram a Operação Watchtower para conquistar Guadalcanal e Tulagi. Recursos foram enviados para o ataque sob comando do vice-almirante Robert Goldnoy. Não havia suprimentos, combustível nem munição suficientes para a operação. Então, os fuzileiros deram um novo nome para essa operação: Operação Shoestring. A força principal do ataque seria a 1ª Divisão dos Fuzileiros. Estavam sob o comando firme do general Alexander Vandergrift. Na noite de 6 de agosto, os fuzileiros a bordo dos navios começaram as preparações para o desembarque. O navio de transportes dirigiu-se para o sul de Guadalcanal, enquanto os navios de ataque dirigiam-se para o lado oeste da ilha. Quando o sol nasceu, no dia 7 de agosto de 1942, uma frota gigantesca que surgiu subitamente confrontou os japoneses na ilha. Um operador de rádio japonês em Tulagi enviou uma mensagem para Rabaul: uma grande frota de navios tipo ou número desconhecidos entrando no som. O que podem ser eles? Ele logo descobriu o que era, pois as posições japonesas começaram a ser atacadas em Tulagi. Ele concluiu, em última mensagem: forças inimigas esmagadoras, defenderemos nossos postos até a morte, rezando por uma vitória eterna. E então, o rádio ficou em silêncio. O operador de rádio disse a verdade. Por 31 horas, os japoneses em Tulagi resistiram aos fuzileiros, atacando-os de forma suicida e atirando do interior de cavernas, até que os fuzileiros os explodiram com dinamite. Os japoneses lutaram de maneira semelhante em Gavuto e Tanambogo, ajudados pelo fato dessas ilhas serem cercadas de recifes de corais, e os únicos locais de desembarque deixavam os americanos vulneráveis a ataques. O desembarque em Guadalcanal foi tranquilo. Os japoneses daquela ilha eram em sua maioria engenheiros com pouco armamento. Muitos deles eram trabalhadores coreanos assustados que fugiam surpresos para a selva. Mas as coisas não permaneceram tranquilas por muito tempo. Na noite do dia 7 de agosto, 11.000 fuzileiros estavam no litoral de Guadalcanal. No dia seguinte, eles capturaram o grande aeroporto, enfrentando pouca resistência. O aeroporto estava quase pronto. Os fuzileiros chegaram na hora certa para roubá-los dos japoneses. Mudaram o nome do aeroporto para Henderson Field, em homenagem ao Major Lofton Henderson, um piloto morto em Midway. Rapidamente começaram a trabalhar no aeroporto para torná-lo funcional. Guadalcanal foi conquistado facilmente, mas mantê-lo sob domínio americano não seria tão fácil. Na noite de 8 de agosto, forças japonesas surpreenderam navios aliados que ajudavam em operações em Guadalcanal, na Batalha da Ilha Savo. Os japoneses, num ataque noturno selvagem, conseguiram afundar um cruzador australiano e 3 americanos, retornando com danos moderados. Como resultado dessa derrota, os navios aliados remanescentes foram forçados a se retirar da área da Ilha Salomão, concedendo temporariamente o controle do mar ao redor de Guadalcanal para as forças navais japonesas. Navios aliados de transporte também saíram do local, o que deixou as forças aliadas terrestres em uma situação precária, com equipamento e comida quase não suficientes para manter suas posições na praia de Guadalcanal. Naquele momento, a Marinha japonesa